essa transferência. Sabe, a transferência, como nós fomos transferidos de um império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Para entender, né, em outras traduções fala do império das trevas, né, do reino das trevas. E eu queria um pouquinho falar sobre o reino de Deus e sobre o império das trevas. Os dois, eles são citados na Bíblia, sabe, em versículos que, se você ver, ele entender, eles não se batem, não se fundem. Ainda que os dois, tanto o império como o reino, opera em poder, em governo, né? Eles têm uma distinção, porque o império das trevas, ele manipula, o seu governo manipula os seus súditos, mas o reino de Deus discipula, sabe, faz discípulos do reino de Deus. E entender qual foi essa, sabe, essa transição, para você entender como foi essa transportação, você precisa entender o que está escrito em Efésios capítulo 2, verso 2. Ele diz que nós andávamos mortos em nossos delitos e pecado, mas Ele nos vivificou. Através de Cristo Jesus, nós fomos vivificados. Antes de Cristo, o inimigo de nossas almas vivia diante do Pai, diante de Deus, acusando a todos aqueles que andavam segundo o império das trevas. Em Jó nós vemos que Satanás estava por rodear a terra, e a Bíblia diz que ele andava no meio dos filhos de Deus e chegava ali diante de Deus e acusava os filhos de Deus, aqueles que ainda não tinham sido alcançados, que andavam sobre o domínio do império das trevas. O apóstolo Paulo, quando escreve sobre esta passagem, ele não estava apenas, sabe, escrevendo para Colosso acerca de qualquer coisa, não. É porque Paulo percebeu que naquela época estava sendo levantado falsos mestres, falsos profetas, que estavam ensinando, sabe, coisas, ensinamentos que não glorificavam a Deus, mas afastava a visão do reino de Deus. E Paulo então ensina aquela igreja a se posicionar. E quando nós fomos transportados, sabe, não apenas geograficamente, não apenas, sabe, de uma condição, é que nós estávamos em uma condição de escravo, e Ele agora nos dá uma nova identidade. Essa transferência, ela nos tira de uma condição e nos dá uma identidade, sabe? E quantos de nós, às vezes, por não entender o que foi feito por nós estamos aqui, até choramos na presença de Deus, mas por não entender como foi essa transferência, o que aconteceu depois dessa transferência, qual é a nossa condição? Sabe, às vezes fica ainda uma pergunta que Jesus faz aos seus discípulos em Mateus 16. Ele fala assim: o que o povo lá fora, as pessoas, falam que eu sou? Quem elas falam que eu sou? Parece que essa pergunta ecoa ainda hoje no meio de nós. Parece que nós estamos no século 21 em uma igreja que ainda não entendeu a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Sabe, no tempo de Nirodes, a Torre de Babel, o mesmo sistema da Babilônia, aquele grande império. Alguns historiadores falam que aquele império continha 100 portas.
portas, e todas elas trancadas. Ninguém saía e ninguém entrava, porque era regida pelo império opressor. Todos tinham que se submeter ao seu regime. Mas quando você olha como que é o governo do reino de Deus, Jerusalém, 12 portas, todo mundo com livre acesso para entrar e sair a hora que quer. Há uma liberdade, sabe? Você não está aqui dentro forçado a se render a Cristo, a adorar Ele forçado. Você tem que entender o que foi feito por você. Você tem que entender qual era a condição que antes nós estávamos. E se essa pergunta for feita hoje, irmãos, qual era a tua condição antes dele te achar? Faça essa pergunta para você. Hoje nós estamos aqui, eu tenho plena convicção. Se qualquer um de nós cair, pelo menos 90% desta igreja vai, sabe, te acolher, vai segurar nas tuas mãos e te levantar. Mas sobre o domínio das trevas, sobre este conhecimento, sobre este entendimento, mas se você não está na condição como Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam entender, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sem essa mudança de mentalidade, você se coloca debaixo do jugo de novo. Você se coloca de novo, sabe, naquele regime do império das trevas. Porque você não entendeu que Ele já nos intitulou: vós sois o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Por isso aquele que os seus olhos, o seu corpo não anda na luz, ainda não entendeu aonde está. Sabe, e viver no nosso século agora sobre o domínio das trevas é muito relativo. Sabe, se você não tiver um entendimento no Espírito, você não vai discernir. Sabe, Daniel e seus amigos entram na Babilônia cativo, no império. E o império das trevas, você se submete ou se submete. No reino de Deus, Ele te dá o direito de escolha. Ele diz: eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Sabe, eu não entendo por que às vezes nós vivemos em um tempo em que Jesus mesmo falou para Tomé que nós éramos e somos bem-aventurados, porque nós não vemos o Senhor face a face. Nós vivemos sobre uma palavra, caminhamos sobre uma palavra. E nós estamos aqui adorando aquele que nós não vemos, mas sentimos. E cremos que Ele está em nós. Estamos aqui adorando a Ele, estamos aqui glorificando a Ele. Eu não entendo, sabe, que às vezes, como nós podemos por um momento vacilar em nosso pensamento. Nós éramos dignos da ira de Deus. O cálice que era sobre nós, Jesus, Deus derramou sobre o Filho dele. O cálice da ira de Deus foi derramado sobre o seu Filho. Sabe, a Bíblia diz algo mais interessante e poderoso ainda. É que, profeta Alessandra, é que quando Ele morre, se entrega por nós, nós ainda éramos pecadores. Nós ainda andávamos segundo o príncipe desse século. Mas hoje, cara, hoje nós
andamos no reino do Filho do seu amor. Sabe, hoje quando uma pessoa levanta suas mãos para Cristo, ela automaticamente é transportada para esse reino. Quando você levanta a mão para Cristo, você é transportado para o reino do Filho do seu amor. Então agora, como Romanos 8 diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo o curso deste mundo, mas são guiados pelo Espírito. O reino de Deus, sabe, guiado pelo Espírito, no império das trevas, comandado pelo sistema que é contra o reino de Deus, que oprime, sabe? E hoje nós temos liberdade em Cristo Jesus. Hoje eu e você temos acesso livre a Ele. Mas como já foi falado muitas vezes aqui, como nós, sabe, abrimos a nossa vida, o nosso coração para pessoas que não podem nos ajudar. E quando ela não tem o Espírito Santo, ainda nos coloca para baixo. E hoje nós temos o Espírito Santo em nós. Hoje nós temos o Espírito Santo que caminha em nós dentro. Hoje nós temos o Espírito que nos conduz à vida eterna, à eternidade. Mas hoje a grande Babilônia dos nossos dias está aí, com seus manjares. A grande Babilônia está aí com as suas ilusões. Está tentando tirar você do reino do Filho do seu amor. Sabe, Daniel e seus amigos disseram: não, peraí, esse regime aqui não louva ao meu Deus. Esse ambiente aqui não louva o meu Deus. Ei, essas amizades aqui não louvam o meu Deus. Esse relacionamento não louva o meu Deus. Eu me rendo a Deus. E fica sabendo que nós não vamos participar dos teus manjares. Todos aqueles que se impõem, Cíntia, todos aqueles que se impõem ao sistema desse mundo em favor do reino de Deus não precisa correr atrás de ninguém. Não precisa correr atrás de bênção nem de aceitação. Nem porque já é aceito por Ele, todas as coisas seguirão. Sabe, as bênçãos te seguem se elas quiserem ser abençoadas. Mas não troque esse amor pelo qual você foi alcançado, pelos manjares que estão oferecendo aí fora, por relacionamento que está te tirando da presença dEle. Hoje é o dia de você entender que essa transição não foi, sabe, algo superficial. Foi preciso que alguém entregasse a sua vida para que então este selo, para que esta dívida fosse paga, queridos. Sabe, Ele se entregou como uma ovelha muda, direto ao matadouro, sabe? E nós ainda pecando, nós ainda fazendo tudo que não agradava a Ele, mas Ele disse: Pai, eu me entrego por eles. Eles são meus.
eu me entrego por eles, eu dou a minha vida. Não, ninguém me matou, eu entrego a minha vida. Que hoje, querido, nós fôssemos, sabe, colocados aqui como filhos de Deus. Quem era o Manuel? Faço essa pergunta para você. O sistema do mundo, do maligno, como já foi falado aqui, farinha pouca, meu querido. O reino de Deus não, como a Andresa falou, farinha pouca, o teu pirão primeiro. O reino de Deus, querido, ele é, sabe, governado pelo senhorio de Cristo. O senhorio de Cristo é sobre nós. Hoje eu e você somos livres. Você pode apontar o dedo para Satanás e todo o seu manchar e dizer, fica sabendo que mesmo que eu passe necessidade, eu não vou aceitar essa oferta. Mesmo que eu passe o meu aluguel atrasado, eu não vou aceitar essa promessa, porque no Deus que eu tenho crido, ainda que não me livre, eu vou para a eternidade com Ele. Ainda que eu fique desempregado, Ele é o meu provedor. Ainda que eu não tenha recursos, Ele é o Deus de já. Ele é o meu grande pastor. De nada eu terei falta. Ei, o sistema aí fora está seduzindo muitos crentes pela necessidade, pelo consumismo. Mas nós que estamos no reino de Deus temos que entender, queridos, que nós andamos pela fé, nós andamos e cremos, sabe, no sobrenatural. Ainda não aconteceu, ainda não vi, mas eu não tiro meu alvo, é Cristo, eu vou caminhar para Ele. Como pode uma pessoa que recebe o Espírito, como pode, sabe, o inimigo ter acesso a essa pessoa? Mateus 12, verso 43 ao 45, diz que o diabo, toda vez que você recebe a Cristo, ele limpa toda a casa. Mas o inimigo, sabe, ele é expulso. Quando Deus pega a gente na condição que a gente estava, sabe, quando ninguém dava nada por nós, ainda não dá, mas quando nós não valíamos nada, Ele nos arranca e diz, cara, é por isso que eu não gosto muito, sabe, daquelas palavras quando as pessoas falam, eu não sou nada, sabe, eu sou... Se coloca no mais nível de baixeza possível, de inferioridade possível, uma condição de que vai contra o que Cristo nos tornou. Sabe, nós somos sacerdócio, nós somos uma geração eleita. Sabe, hoje nós somos filhos de Deus. Mas o que acontece é que nós nos submetemos às velhas práticas, aos velhos regimes, sabe? E não nos entregamos como Cristo quer nos receber. Fica de pé, não vou tomar muito teu tempo. E a Bíblia diz que ele, então, ele sai, é expulso, porque Cristo agora limpou a casa. Mas ele vai andar por lugares áridos. E olha o que aqui a Bíblia diz que ele diz: por não ter achado nenhum repouso, nenhuma casa para entrar. Ele diz assim, porém,
eu vou voltar para minha antiga casa. Meu Deus. E voltando, se ele encontrar uma brecha, ele entra. Mas não sozinho, pastora Carla. Ele traz mais 7 com ele. Se só com ele, querido, antes de Cristo te encontrar, como foi difícil para ele trazer você para perto. E você passou no vale da sombra da morte. E Cristo nos arrancou. Agora imagina com 8. A Bíblia diz que o estado daquela pessoa dali para diante é 8 vezes mais. 7 vezes mais. Meu irmão, então hoje é o dia. Hoje e amanhã. Sabe, de você estar diante de uma palavra do profeta Elias diante dos profetas de Baal. Ei, quem quer estar em Cristo, vem para esse lado. Quem quer fazer parte do reino de Deus, venha para esse lado. Mas aqueles que querem continuar no regime de Baal, ao curso deste mundo, não adianta ficar em cima do muro. Vai para lá. A Bíblia diz: quem é sujo, suje-se mais. Mas quem está no processo de libertação, de limpeza, esteja mais perto, porque todo dia Ele está nos limpando. Nós estamos em processo de libertação. Por isso, queridos, tem que ver essa palavra. Quando qualquer pessoa subir aqui, qualquer um de vocês, qualquer um de nós, já vi muito isso no ministério que eu passei. E a pessoa estava lá sendo usada por Deus. Aí tinha uns 2 ou 3 no meio que não entenderam o processo em que nós estamos. Falaram: usa porque Deus tem misericórdia, mas olha a vida como está. Deixa eu te dizer uma coisa, todos nós, um dia, uma palavra vai se tornar realidade em nós, vai se tornar uma verdade em nós. Um dia, aquilo que nós estamos cantando e pregando vai se tornar uma verdade em nossas vidas. Então não pare, continue. Eu creio que Deus irá nos libertar. Sabe, não pare. Porque até mesmo o adúltero, se ele não se converter, ele vai para o inferno. Mas alguém vai ser alcançado pela palavra que ele está ministrando, porque a palavra não é dele. A palavra é de Deus. Ela não volta vazia. Por isso que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, no teu nome eu preguei, eu fiz, e aconteceu. Eu não conheço você. Sabe? Mas quem pode fazer isso? Cristo. O único que pode fazer essa distinção de quem é digno e de quem não é digno. Somente Ele, no grande dia da colheita, vai separar o joio do trigo. É como um pescador que lança as redes. E dali ele separa os peixes que dá para consumir. E os que não dão, ele solta, tira. Então, queridos, o que nós devemos fazer então, pastor? Quando o ministério de louvor estiver continuando nessa intensidade que a gente fica, glórias a Deus, aleluia, glorificando a Ele. Quando alguém de nós subir aqui, em nome de Jesus, Senhor, eu recebo, glória a Deus, ajuda ele, ajuda ela, usa ela, Senhor. Isso vai mover algo sobre